Corpo de Cristo, boa noite. A paz de Cristo seja conosco em nome de Jesus. Amém, queridos. A gente pode sentir a graça que emana na igreja da presença do Senhor. Glórias ao nome do Deus vivo. Pode se assentar em nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. Oh, nome poderoso. Não há outro nome como o teu, Senhor. Que coisa boa. Queridos, eu queria que você abrisse a Bíblia no capítulo 25 do livro de Mateus. Mateus 25. Aleluia. Poderoso este nome é, Senhor. Às vezes nós não percebemos, queridos. Nós falamos o nome de Jesus e falamos cotidianamente, como se fosse uma palavra comum na nossa vida, porque nós estamos acostumados a falar o nome de Jesus. Tudo que nós vamos falar, nós fazemos menção. Agora há pouco eu ainda fui conversar com uma pessoa e eu perguntei, e tal coisa? Ela disse assim, só Jesus, pastora. Aí ela tinha me perguntado alguma coisa, eu disse assim, só Jesus. Então o nome de Jesus é corriqueiro na nossa boca, porque graças a Deus nós fazemos menção do nome dele o tempo todo, mas nós não temos ideia do que o nome de Jesus provoca no mundo espiritual. Nós não temos ideia do que falar o nome de Jesus tem de capacidade. É como uma dinamite no mundo espiritual, é como um TNT no mundo espiritual. Ele é bombástico, porque o nome de Jesus é o nome mais poderoso que existe. Então nós falamos o nome de Jesus, mas nós não enxergamos no mundo espiritual o que este nome está produzindo. Às vezes nós estamos angustiados, às vezes estamos passando por uma situação, e na simples pronúncia e na fé do nosso coração de dizermos, mas o Senhor é comigo, eu vou vencer em nome de Jesus. Nós não vemos, mas as coisas vão se abrindo. O reino espiritual produz algo que nós não percebemos. Depois nós só vamos colhendo aquilo que produz o nome de Jesus. Essa canção é perfeita para isso, amém? Acharam Mateus capítulo 25? No versículo 14, diz assim, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Diga comigo, ajuste de contas. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, e disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado
o dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem aos que têm 10, porque todo o que tem, mais será dado e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, a parábola dos talentos é uma das parábolas que praticamente todo mundo conhece. Essa parábola, por muito tempo, eu ficava pensando, várias coisas têm implicância nessa parábola, se nós formos pensar. Primeiro, como é que o Senhor tem um critério de divisão dos bens diferente? Para uns ele dá um tanto, para outros ele dá um tanto diferente, e para outro ainda ele dá quase que o mínimo. Primeiro, critério de diferença de repartir os bens. E segundo, como é que o Senhor fica tão chateado, tão aborrecido, mas tão aborrecido com aquele servo que, mesmo não tendo conseguido multiplicar, conseguiu ao menos devolver aquilo que ele tinha dado. Mesmo que não tenha tido prosperidade, mesmo que não tenha tido juros, mesmo que não tenha tido um mínimo de lucro, mas ele devolveu aquilo que o Senhor tinha lhe dado. E aí o que fica forte é que o Senhor fica extremamente chateado e chama ele de preguiçoso e inútil, mesmo ele tendo devolvido. Uma coisa eu entendo dessa parábola e outras duas parábolas mais que Jesus fala é que haverá uma prestação de contas. Haverá uma prestação de contas de tudo aquilo que nós fazemos nesta vida ou nessa morte, né? Na nossa vida e na nossa morte. Haverá uma prestação, ou aqui ainda em vida, ou então depois da nossa morte. É claro isso, é claro. Vejam que no final a parábola encerra falando de uma vida após a morte. Então, haverá uma prestação de contas, é certo. Tudo aquilo que nós fizermos, vamos prestar contas. Eu não sou muito dada à escatologia. Outro dia alguém me perguntou, pastora, tal coisa de escatologia? Eu disse, ixi, perguntou para a pessoa errada. Porque a escatologia, ela às vezes, porque a Bíblia não dá detalhes de algumas coisas, as pessoas especulam muito. E nessas especulações sobre escatologia se inventa coisas. Nós, não digo a Bíblia, nós inventamos coisas às vezes que não existe, aumentamos ou diminuímos, ou às vezes criamos aquilo que nem a Bíblia tem. Por isso que a escatologia é algo que eu caminho com muito cuidado. Então, quando a gente fala da parábola dos talentos, nós sabemos que nós vamos prestar contas daquilo que nós fizemos ou daquilo que nós deixamos de fazer. E aí eu quero convidar nas palavras do meu amigo Padre Antônio Vieira. Do meu amigo Padre Antônio Vieira. Eu gosto muito, todo mundo sabe que eu sou fã número 1 do Padre Antônio Vieira, que em 1600 e alguma coisa, Padre Antônio Vieira ministra sobre a parábola dos talentos aqui no Brasil, falando sobre essa questão. E ele conta uma coisa que eu acho genial. O Padre Antônio Vieira diz que chamaram os teólogos, chamaram eu, pastor Arnoldo, quem mais é teólogo? Pastora Rose. Chamaram os teólogos para tentar entender por quê que para uns o Senhor deu 5, para outros ele deu 2 e para outros ele deu 1 talento, dividindo os bens. Aí os teólogos vieram, pensaram e, segundo o Padre Antônio Vieira, não conseguiram resolver. Então devolveram os teólogos para a academia, nas palavras bem dele, devolveram para a academia e chamaram os economistas, os mercadores, aqueles negociantes, pessoas que lidam com economia, hoje mercado financeiro, enfim, como é que eu faço render, como é que eu faço produzir um determinado valor. E os economistas estudando, chegaram à seguinte conclusão, que aqueles
que tem muito dinheiro, é muito mais fácil multiplicar aquilo que já tem muito. Você fazer o dinheiro multiplicar quando já tem, não é nenhum demérito, é algo que é fácil de fazer. Mas e aí responde a minha pergunta, que eu sempre fiz: por que aquela criatura que recebeu devolvendo ainda o Senhor ainda ficou muito chateado? E aí o padre Antônio Vieira diz que os economistas chegaram à seguinte conclusão: que aquele que recebeu 1 talento, se ele tivesse feito multiplicar um pouquinho, ele teria feito muito mais do que aqueles que receberam 5 ou que receberam 2 talentos. Por quê? Porque o êxito dele teria sido muito maior. Que fazer multiplicar o dinheiro quando tem muito é fácil, mas multiplicar o pouco que tem, isso é muito mais difícil. Então o preço do talento está justamente nisso, no empenho que eu tenho de fazer o pouco que eu recebo crescer. Amém, igreja? Quantos estão entendendo? Levante a mão. O Caleb puxou as palmas. O Caleb puxou as palmas. Queridos, eu disputo o gosto do Caleb. O Caleb é o filhinho da Pamela, com o pastor Arnoldo. Às vezes eu fico com ciúme do pastor Arnoldo, porque ele diz que ele gosta muito do pastor Arnoldo. Aí eu fico um pouco de ciúme. Mas quando eu percebo que nessa divisão de bens, aquele que poderia ter feito um feito especial, algo de entrar para a história, e ele prefere enterrar o talento com medo de perder, e aí o Senhor vem e fica extremamente chateado com ele, porque eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor esperava dele algo acima do que ele fez. Sabe quando você chama uma pessoa, escute, você chama uma pessoa e você dá determinada atividade para ela, ou determinada tarefa, ou até um cargo para ela, e você pensa assim: vou dar, mas não sei se vai render, não sei, talvez eu esteja só perdendo meu tempo, porque eu acho que a pessoa não vai ter o êxito que a gente gostaria. E aí a pessoa recebe aquela ordem, recebe aquele posto, recebe aquele cargo, recebe aquela missão, pastora Grazi. E ela vai, e mesmo tendo pouca capacidade, mesmo tendo pouco preparo, escute, mesmo tendo pouco preparo, mas ela se dedica tanto, ela perde o sono da noite, ela planeja, ela vence as próprias dificuldades, ela busca ajuda, porque às vezes, escute, às vezes nós não somos tão bons, mas nós vamos e buscamos ajuda, e nós nos capacitamos pelas mãos de outras pessoas que vêm e nos reforçam. E daí a pessoa vem e nos mostra o resultado, e esse resultado é muito maior do que outra pessoa que talvez estivesse ali e que tenha muita capacidade, mas que não tenha tanto empenho. Então o preço do nosso talento, daquilo que Deus coloca na nossa mão, se é muito ou se é pouco, não importa. O preço do talento está justamente no empenho que eu coloco para fazer isso crescer e multiplicar. Entenderam, queridos? Entenderam? Essa é a diferença, é o empenho, porque às vezes é fácil dizermos: não, eu não quero ter trabalho. Escute, às vezes nós nos acovardamos e dizemos: eu não quero ter trabalho, então eu vou enfiar minha cabeça que nem uma avestruz num buraco, e eu vou deixar que o mundo aconteça, e o mundo vai seguir, porque o mundo não depende de nós. O mundo segue. Se eu não fizer, outras pessoas farão. Se eu não cuidar, outras pessoas cuidarão. Mas eu vou enterrar o talento. E aí eu vou ter que lidar com a frustração de eu saber que eu poderia ter feito, mas eu preferi me omitir e não fazer. E aí eu vou me sentir como aquele servo.
inútil, servo inútil daquilo que eu teria feito. Quando Deus chama Moisés para ir para uma grande missão de retirar o povo de Israel do Egito, qual foi a primeira coisa que Moisés fez? Que Deus estava entregando um talento para Moisés, uma confiança a Moisés que não tem explicação. Mas o que Moisés disse? Eu não consigo porque eu tenho problema na fala. Eu tenho problema na minha dicção, eu sou gago, seja lá o que for. E aí Deus disse para ele assim: é verdade, Moisés, deixa que eu vou colocar alguém mais competente do que tu. Deus faz isso? Faz não, né? Faz não, né, Lucas? Faz não, como diz o amazonense, acho que o nordestino. Faz não. O que Deus disse para ele? Você vai. Ah, você vai. Sabe o pai que faz o filho render mais do que ele pensa que pode render, né, pastor Jefferson? O filho que o filho acredita o mínimo nele, mas o pai vai e diz assim: ah, você vai. Quando ele vai e vê que ele pode, aí ele então, o pai cumpre a missão de fazer o talento multiplicar. Ah, você vai sim. Deus faz isso com Moisés. Deus podia ter dito: não, deixa. Mas aí Deus diz assim: só que o Arão vai contigo, teu irmão, porque ele fala bem. Entendem, queridos? Deus não permite que Moisés enfie a cabeça dentro de um buraco como uma avestruz e diz: você vai, porque há um talento que eu quero colocar na tua mão. E Moisés vai, e Moisés se torna o maior legislador que a Bíblia já mencionou, com gagueira ou sem gagueira, com dificuldades ou sem dificuldades. Mas aí entra o preço do talento, é o empenho que a pessoa coloca para fazer cumprir aquilo que Deus quer. É o empenho. O preço do nosso talento está justamente no tanto que eu me empenho para fazer aquilo cumprir, para fazer aquilo acontecer. Escute, queridos, eu não quero me demorar. Eu quero hoje, em nome de Jesus, pregar bem rápido, porque eu já vi que tem visitante na casa. Quando tem visitante, a gente que é da casa, a gente mal senta na mesa, deixa o visitante sentar e depois o banquete acontece. Amém, queridos? Escute. Os talentos são divididos de forma diferentes. Jesus disse isso, é porque é. Você tem um talento, eu tenho outro, nós recebemos coisas diferentes como capacidades. Tem gente que faz trabalhos manuais que são lindos. Tem gente que cozinha maravilhosamente bem. Se eu quiser cozinhar, eu tenho que me empenhar o triplo do que qualquer outra pessoa normal consegue fazer. Eu teria que me empenhar muito para conseguir ser uma boa cozinheira. E sem contar que eu ia ter que romper com algo que para mim é muito difícil, porque eu não gosto de cozinhar. Eu já contei isso aqui. Eu nunca vou querer cantar, porque eu sei que o meu talento não é cantar. Na verdade, às vezes eu nem sei que talento eu tenho. Você já se sentiu assim? Parece que não tem capacidade para nada. Graças a Deus é assim, mas aquilo que a gente recebe para fazer, a gente vai com capacidade ou sem capacidade, sentindo que tem, sentindo que não tem, porque o importante é ir e se empenhar. E na caminhada, Deus vai colocando suporte. Diz que Juscelino Kubitschek era um péssimo governador. Ele não tinha talento para a política, era mediano, para não dizer medíocre. Mas o Juscelino Kubitschek era um cara inteligente. Ele podia não ser um bom político, mas ele era um cara inteligente. Ele fez a melhor equipe técnica que o Brasil já reconheceu até hoje. Entendem? Ele podia nunca ter sido presidente pensando na sua capacidade. Mas ele entrou para a história porque ele teve uma boa equipe técnica, gente preparada que estava ali e que fazia acontecer aquilo que era a deficiência dele. Nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos saber o talento que Deus nos dá, as nossas limitações. Nós temos que lidar com os nossos talentos de duas formas. Primeiro, quando eu me sinto muito capaz, eu tenho que lidar com orgulho. E quando eu me sinto muito incapaz, eu tenho que lidar com a inveja, porque eu sempre vou achar que alguém é melhor do que eu. Então nós sempre temos esses conflitos, essas lutas. Eu já estive no meio de pessoas que eu me sinto assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Tanta gente boa, tanta gente capaz. E aí quando alguém vem e tece um elogio, diz: nossa, como você consegue fazer bem feito isso? Você diz assim: é?
Nem eu sabia que conseguia. Porque nós não sabemos, às vezes, medir como devemos, ou às vezes nem é bom medir como deve. Mas a verdade é, queridos, igreja, que nós todos aqui temos talentos recebidos da parte do Senhor. Todos temos talentos. Olhe para a sua mão. Todos nós recebemos. Esta mão não está vazia. Nós não somos pessoas que não temos nada para multiplicar. Nossas mãos não estão vazias. Todos nós temos talentos e precisamos nos empenhar para multiplicar esses talentos. Agora olhem comigo. Pense uma coisa, que eu fico apavorada. Mesmo não entendendo muito a escatologia. Escute, aquele servo, pegando apenas um talento, foi lá, escute, devolveu o mesmo talento que recebeu. O Senhor ficou muito do chateado, ficou muito do indignado. Quanto mais os servos que andam por aí e que vão lá, em vez de devolver aquele talento, ainda desgastam o talento, despedaçam o talento, botam fora o talento e não pensam que um dia vão ter que prestar conta daquilo que pegaram, receberam do Senhor e colocaram fora. Se devolvendo o Senhor ficou bravo, quanto mais quando nós despedaçamos o nosso talento. E quando é, pastora, que eu despedaço o meu talento? Quando é que eu não faço render? Quando é que eu perco aquilo que eu tenho? Que Deus sempre coloca algo na nossa mão. E nós precisamos fazer frutificar. Nós precisamos fazer crescer. Quando nós recebemos uma família, a gente pensa que só está casando, né? Eu vou me casar. Eu quero casar. Tudo que eu quero é casar. Às vezes eu atendo umas meninas assim que já estão passando dos 30 anos e elas ficam, pastora, eu preciso casar. Uma vez tinha uma moça que ela congregou aqui um tempo. Toda vez, mas não era aqui ainda, a gente não estava aqui no templo. Toda vez que ela fazia aniversário, ela vinha comigo chorando muito. E chorando copiosamente. Eu dizia assim, mas por que tu está chorando? É o teu aniversário. Mas pastora, eu já estou com 26 anos e eu ainda não casei. Escute, aí vinha o ano seguinte, eu digo, Senhor, faz que essa menina case esse ano, para o ano que vem ela não chorar na data do aniversário dela. Vinha o próximo ano e era a mesma choradeira. Pastor, eu estou de aniversário. Aí eu já sabia, não casou ainda. O sonho dela era casar. O sonho era casar. Até que um dia casou. Mas pensa, eu já estava em Manaus, eu acho. Não, ainda estava aqui. Então era muito legal. Porque como ela queria muito um namorado, ela arrumou um namorado que amava muito ela. Então eles vinham para o culto da igreja do domingo e eles sentavam no banco, era aqueles bancos ainda compridos, e eles não prestavam atenção no culto. Era um olhando para o outro assim, ó. O culto inteiro. O culto inteiro. Não tinha o que fazer. Não, o que, pastora? Não era aqui. Eram os bancos largos. Então ele se debruçava, ele e ela, né? Se debruçavam no banco e um olhava para o outro. Todo o culto. Durante todo o culto. Mas eles vinham para a igreja. Nem que fosse ali, eles se amavam e se namoravam e se encantavam pela beleza um do outro. Porque beleza é aquilo, né? Está nos olhos de quem vê. Mas assim... Beleza é isso, né? Importante é quem está vendo. Se é bonito, se não é um mérito meu que eu tenho que achar. Não estou aqui para julgar. Mas, queridos, e aí ela casou. Mas o que eu quero falar é que, às vezes, nós queremos muito alguma coisa. Nós queremos muito casar, mas nós não estamos entendendo que atrás do ato do casamento, do ato de ter uma família, estamos recebendo um talento. Estamos recebendo um talento. Por quê? Homens e mulheres, porque Deus está nos confiando pessoas para que eu cuide delas,
não é só casar. Isso é só um momento. A festa do casamento é o mínimo, porque dura 3 horas. A festa mais longa de casamento que eu fui, nós saímos às 7 da manhã, porque era uma festa maravilhosa, mas isso é uma coisa muito difícil. Aquela festa valeu o dinheiro que os noivos pagaram. Mas entenda, o casamento é algo que Deus está nos dando enquanto talento para fazer multiplicar. Fazer multiplicar a alegria, fazer multiplicar a convivência. E olhem, saibam, tenho certeza, entramos para dentro do casamento sem saber o que vamos enfrentar. E às vezes nós nos tornamos, uma esposa que não sou uma boa esposa. Às vezes eu posso me tornar um esposo que eu não sou um bom esposo. Porque o início nós não somos obrigados a saber. É isso que eu quero que você preste atenção. Nós não precisamos, às vezes não somos culpados porque não sabemos, igreja. Nós recebemos o talento e às vezes não sabemos multiplicar. Mas eu não posso continuar sendo uma esposa ruim pelo resto da vida. Eu não posso continuar sendo um esposo ruim ou cheio de defeitos pelo resto da vida. É minha obrigação procurar melhorar e mudar e me capacitar para desenvolver o talento e aquilo que Deus colocou na minha mão. O empenho é meu, estão entendendo? Pode receber o talento, você recebe o talento, Deus lhe dá o talento, mas o empenho é seu. De querer melhorar, de querer fazer melhor, de querer fazer o outro feliz, de querer constituir uma família feliz. Estão entendendo, queridos? O empenho é nosso. Se eu não me empenhar, eu vou ter uma família totalmente destruída ou totalmente descompensada, porque eu não me empenhei para fazer melhor. E o empenho é nosso. O empenho é meu. É por isso que Deus deu o talento e disse: vá e se empenhe, porque o preço do talento é o nosso empenho. Mesmo que seja algo simples, o empenho sou eu que tenho que fazer. Quando nós temos filhos, e às vezes a gente vê pessoas querendo ter filhos, e às vezes com certa dificuldade de engravidar, mas quando nós temos filhos, gente, os filhos são talentos colocados na nossa mão. Os nossos filhos são talentos, que Deus diz: tome, vá e multiplique. Multiplique os valores que você tem e aquilo que é bom, faça multiplicar através da tua herança, através da tua genética, através da tua herança de filhos. Quais são os valores que nós reproduzimos nos nossos filhos, que são talentos? Quais são os nossos valores? Eu não posso, igreja, criar filhos de qualquer maneira. Não existe condição. Isso é destruir o talento que eu recebi, que é o meu filho. Não posso, eu não posso. Eu tenho que me empenhar para ser um bom pai, para ser uma boa mãe. Eu preciso me empenhar. Não posso ter os filhos e deixar que cresçam de qualquer jeito. Ou então reproduzir, ou então terminar com o talento que eu recebi. Tem um filme que é justamente o mesmo. Depois, procurando, eu descobri que tem um filme que se chama O Preço do Talento. O Preço do Talento, tem a foto aí, Tirzak? Vê se tu consegue colocar. O Preço do Talento é a história. Quem conhece esse ator? Quem conhece? Eu já ouvi aqui, Shia LaBeouf. Vocês lembram de que filme? O filme mais importante dele é o Transformers. Quem assistiu Transformers aqui? Os teens todos, né? Ele é o ator principal de Transformers. E ele tem um filme que se chama O Preço do Talento. Eu pedi para a Tirzak cortar uma partezinha do trailer, mas isso, a gente não conseguiu chegar mais cedo para fazer isso, mas o trailer mostra bem direitinho. Escute, esse cara, ele fez um filme da vida dele. Ele não, foi feito um filme da vida dele, fatos reais.
E ele conta a história dele, de como o pai o tratava durante toda a infância, fazendo com que ele pudesse se tornar um bom ator. Então o pai era rígido demais. Rígido demais. Tem cenas que o pai está falando com ele, dando tapa no rosto dele, tapa na cara. Tem cenas que o pai... Eu fujo da câmera aqui, né? Tem cenas que o pai vai e bate no rosto dele e fala com ele, e na intenção de fazer com que ele se transforme num bom ator. E ele se transforma num bom ator. Mas o pai era muito descompensado, alcoólatra, lutando contra o vício. Então, muitas vezes, escute, no filme aparece, muitas vezes ele tem que acender um cigarro, uma criança, acender um cigarro e dar para o pai e fumar junto com o pai, para que o pai pudesse se acalmar. Porque o pai se acelerava, ficava irritado, tratava de uma forma muito dura. Quando ele cresce, se transforma num ator, mas luta contra o vício também do álcool. E aí ele vai parar numa clínica de reabilitação para tentar entender em que momento ele se transformou na pessoa do próprio pai. Em relação ao alcoolismo. Entendem? O que nós reproduzimos, pais e mães? Nós reproduzimos valores. Nós não criamos filhos apenas. Isso é o mais sério. Se nós somente criássemos filhos, quando uma família é ruim, a gente vai lá e tira o filho da família e coloca para crescer de qualquer jeito. Às vezes o conselho tutelar até faz isso, porque não tem outra solução. Mas esse não é o propósito. Isso é pegar o talento e despedaçar todinho. Ou então quando a gente não precisa perder o filho de ter que ir para um albergue, para alguma casa de acolhimento. Mas quando a gente trata o filho de qualquer jeito, quando a gente não vê o talento que Deus coloca na nossa mão. Isso é muito sério. Os nossos filhos são talentos colocados nas nossas mãos. Quando bem criados, quando bem cuidados, esses talentos vão se reproduzir, queridos. E nós vamos encontrar num amanhã uma vida muito abençoada. Porque escute, não tem nada mais feliz nesta terra do que se sentar à mesa, um pai de família junto com os filhos, e ali a alegria da presença de Deus e a comunhão de uma família é o paraíso na terra. Entenda, o céu na terra é a comunhão de uma família. O céu na terra é a comunhão de uma família. Dentro de casa é o céu na terra. É por isso que o inferno se levanta contra as famílias e quer destruir as famílias de todo jeito. Amém, igreja? O céu na terra é a comunhão de uma família. Eu já contei isso, eu vou contar mais uma vez e o meu tempo já terminou. Não, ainda estou bem no tempo, né? Hoje eu estou rapidinha. Viu, gente? Eu gostei, eu nunca esqueci da história do apóstolo René Terranova, quando ele veio aqui em Santa Maria. Depois eu fui para Manaus e um período até congreguei na igreja dele. Mas ele não sabe que eu nunca esqueci dessa história que ele contou aqui. Em Santa Maria, uma vez em um evento. Nós fomos, a pastor Denise, pastor Pedro, era um evento grande que foi feito ali na Igreja Batista. E nós fomos porque trabalhava com célula e a gente foi para ver como funcionava. E já estávamos trabalhando com células aqui na igreja. E ele contou que a coisa que ele mais queria na vida era levar as 3 filhas para Disney. Na época ele só tinha as 3 filhas, hoje ele tem mais um filho homem. E ele lutou, economizou por anos. Lembra dessa história? E ele economizou por anos e conseguiu levar as filhas para Disney. Quando chegaram lá, naquela muvuca, naquela coisa assim de brinquedo e de tudo, a filha do meio, eu acho, vinha e se pegava na perna dele e dizia assim: pai, quando é que a gente vai para casa? Daí ele dizia: vamos brincar. E eles saíam, brincavam. Daí um pouquinho a filha vinha de novo: pai,
Quando é que a gente vai para casa? Aí chegou uma hora que ele disse assim: minha filha, não é possível, tudo que o pai mais queria era trazer você para cá, e agora você está aqui, você quer voltar para casa. E ela disse: pai, mas não tem lugar melhor nessa terra do que a nossa casa. Essa é uma família que Deus quer, onde os nossos filhos saiam de casa dizendo assim: que horas a gente volta para casa, pai? Porque a nossa casa é o melhor lugar dessa terra. A nossa casa é o melhor lugar dessa terra. Queridos, a nossa casa tem que ser o melhor lugar dessa terra. E isso é talento reproduzido, talento aumentado, talento multiplicado, talento abençoado, talento vivo. Talento vivo. É onde a nossa casa é o nosso céu. Mas é triste quando o filho diz assim: eu não quero voltar para casa. Pode ver a pastora Rose, a pastora Marta, que trabalham com crianças aqui. Quando a criança está reticente para ir embora, é porque tem um problema sério em casa. Tem um problema sério em casa. E dói na gente. Dói porque você quer entrar dentro da casa e dizer assim: o que tem de errado aqui, para nós arrumarmos, para essa criança querer chegar aqui e dizer: essa casa é o meu céu na terra. Porque a igreja, vejam, a igreja aqui 1h30 de culto, 3 horas se vier 2 vezes por semana, é muito pouco tempo para a gente viver o céu na terra. A nossa casa é o céu na terra. A nossa casa é o reflexo de quem realmente somos. A nossa casa é a melhor coisa que tem. Nós precisamos viver o céu nessa terra dentro da nossa casa. Isso é talento reproduzido. E aí, quando eu recebo um talento, eu preciso pensar: o que eu vou fazer com ele? O que Deus me deu? Que capacidade eu tenho? Ah, pastora, mas tem coisas que eu não sei. Tem coisas que eu não sei. Você pode não saber, mas a sua ignorância é culpa sua. Talvez seja duro dizer isso. Nós não sabemos fazer as coisas, mas permanecer na ignorância é estarmos acomodados e dizermos: não sei como fazer melhor, não sei como resolver, não sei como fazer. Essa ignorância nós precisamos vencer. Não estou falando de ignorância no sentido estou falando de não saber mesmo. E nessa vida nós somos ignorantes, porque nós não sabemos fazer todas as coisas. Nós precisamos aprender. E o preço do nosso talento está no empenho de dizer: eu vou fazer melhor. Eu preciso aprender a fazer melhor. Quantas vezes colocam coisas nas nossas mãos e nós dizemos assim: Jesus, me ajuda, me ajuda. Mas a gente vai e luta e consegue. Assim é com a nossa família, assim é com os nossos filhos, assim é com o nosso trabalho, assim é com o ministério que o Senhor coloca na nossa mão. Qual é o ministério que o Senhor tem colocado na tua mão? O que Deus tem colocado para você fazer? É um talento colocado. É um talento. E você precisa saber como desenvolver. Porque Deus não vai nos dar coisas que eu não tenha capacidade. Agora, eu preciso desenvolver o talento, me empenhando. Por isso que Deus vem, o Senhor vem e diz assim: servo inútil, preguiçoso. É forte essa palavra, é dura essa palavra. Mas o acomodado, queridos, o acomodado ele faz assim. Ele vai, não faz o que tem que fazer. Quando vem outro que faz, ele ainda bota defeito. Ele diz assim: fez porque alguém o ajudou, fez porque teve a proteção do fulano. Eu me lembro de uma situação no trabalho, que era uma reunião, foi marcada uma reunião, e a gente precisava levar alguns dados, levar dados daquilo que a gente estava fazendo, do que a gente cuidava, cada um no seu curso. E eu me lembro que de manhã, assim, eu disse: não, mas eu vou me empenhar nessa reunião. Aí fui, peguei alguns dados, eu fui,
fui, peguei, pedi para a pessoa, colocou anotadinho num papel, eu escrevi a lápis. Com aqueles dados eu fui transformando, multiplicando, calculando, fazendo o valor disso, inadimplência daquilo, quanto dá isso, tal e tal. Fui colocando em slides, fiz resolvido, arrumadinho. Aí fui para a reunião. Os outros não tinham feito. E daí ficou aquela conversa só na conversa. E aí eu fui, apresentei, discriminei tudo que precisava. No final, uma pessoa saiu falando que eu tinha recebido informações privilegiadas. Entenderam? Eu desculpo a minha falta de empenho, rebaixando a estatura da outra pessoa, para tentar nivelar ela a minha estatura. Para não mostrar que eu não me empenhei para fazer bem feito o que eu tinha que fazer. Então, quando a gente não faz bem feito, a gente olha para outra pessoa e rebaixa ela. Isso são atitudes medíocres de pessoas que não querem se empenhar, que não querem lutar para fazer melhor. E nós fazemos isso, queridos. Muito constantemente nós fazemos isso. O fulano não fez porque fez isso porque alguém ajudou, porque teve ajuda, porque alguém protegeu. Enquanto nós deveríamos olhar e dizer assim: eu preciso realmente me empenhar para fazer melhor. Nós fazemos isso dentro de casa. Quando nós vamos resolver atender casais, em vez da gente chegar e a pessoa dizer assim: olha, quero logo lhe dizer, eu preciso melhorar. Meu casamento não está bem, eu já lhe digo que eu preciso melhorar. Mas normalmente as pessoas chegam e dizem assim: pastora Denise, se a senhora conhecesse a minha esposa, se a senhora conhecesse o meu esposo, a senhora ia ver. Entendem? É fácil dizer assim: não, em vez de eu ter que me empenhar, é melhor dizer assim para outro, que o outro não está fazendo bem feito. E aí nós vamos nos eximindo daquilo que é o mais importante, que é multiplicar o talento que Deus nos deu. Se é muito difícil e você tem que se empenhar muito, fique tranquilo, porque grande vai ser a sua prestação de contas. Você vai ser muito honrado. Pastor, a senhora não conhece o meu esposo, eu tenho que me empenhar muito. Pois então saiba que na hora da prestação de contas você vai ser muito honrada. Pastor, se a senhora soubesse como é difícil coordenar aquele grupo, aquela célula, eu tenho vontade às vezes de entregar, não é fácil, as pessoas são difíceis. Minha querida, meu querido, pois lute por este talento, porque grande vai ser o seu galardão. Logo, logo você está plantando uma semente, você vai colher muito, porque nós não ficamos sem colher aquilo que a gente planta. O único que colhe sem plantar, está escrito, é Deus. Nós temos que plantar, e o que nós plantarmos, nós vamos colher. Essa prestação de contas, nós vamos certamente ter que fazer. Fique em pé, em nome de Jesus. O nosso talento, o preço dele o valor do nosso talento está no tanto que eu tenho que me empenhar. O valor do talento que eu recebi está na capacidade que eu tenho em me empenhar para multiplicar. Quanto mais eu me empenhar, mais eu sei que o meu talento vai se multiplicar. Mesmo que eu tenha recebido muito pouco. Mesmo que eu tenha. A Bíblia conta a história de uma mulher. E não estou falando isso porque lembrei dessa história agora. Enquanto mulher, não quero falar defendendo as mulheres. Mas a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Abigail. Acho que o pastor Arnoldo falou nela outro dia. Abigail. A Bíblia diz que ela era uma mulher inteligente, mas casou com um homem estúpido, chamado Nabal. E aí ela foi, o Nabal fez uma história lá, se levantou contra o rei, falou mal, disse que não ia ajudar, que não ia dar de comer para os empregados do rei. E Davi junta só 400 homens para ir lá acabar com a vida de Nabal. Só 400. Mas na vida da gente, escute,
Na vida da gente, quando nós estamos fazendo tudo certo, igreja, quando nós estamos nos empenhando, Deus sempre vai colocar pessoas para me ajudar. Eu nunca vou ficar sozinha no meio da situação. A Bíblia diz que um servo de Nabal, um rapaz, vai lá e avisa Abigail. Não foi nem avisar o homem, porque o homem era louco, estúpido, burro. Aí vai e avisa a mulher e diz assim: olha, rei Davi mandou 400 homens para matar o teu marido e todos os teus filhos. E aí ela multiplica o talento, indo lá e salvando a família dela. Ela junta um monte de coisa e vai até Davi e diz: Senhor, eu vim cá te servir. Se o meu marido não fez isso, eu quero fazer. Escute. Às vezes nós estamos dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, a pessoa não quer orar com você, não quer buscar Deus com você. Pare de se angustiar e querer mudar outra pessoa. Busque você, vá lá, adore, busque a Deus, porque a outra parte, isso quem cuida é o Senhor. Chega uma hora que o céu se abre, ou a pessoa se dobra, ou então às vezes se estoura pelo meio. Amém? É meio forte, né? Mas ou ela se dobra ou então se arrebenta. Mas nós temos que só pensar que nós temos que fazer nossa parte. Mas não dá para ficar lamentando e dizendo: ah, mas eu não posso, eu não faço, porque eu não posso, porque eu não tenho ajuda, porque eu não tenho apoio, porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu não tenho, fulano não me ajuda, fulano não me ajuda. Escute. Multiplique você o talento que Deus colocou. Faça a sua parte. E Deus vai fazer a dele, em nome de Jesus.